há muitos anos, as pessoas vêm tratando aí as verminoses como algo, tratando sempre de maneira emergencial ou mesmo fazendo tratamento aí sistemático, né? Literaturas mais antigas sempre tratou a verminose como uma coisa como um problema que tem que ser prevenido de maneira sistemática, ou seja, vermifugações aí em tempos, né, a cada 2 meses, a cada 3 meses, ou até muitas vezes mensalmente, os produtores realizam essas vermifugações e a gente vem tendo problemas graves aí, principalmente com a resistência parasitária, né? Já a resistência é um fenômeno que existe em todas as populações, né? Um fenômeno natural que existe. Então, dentro de uma população, a gente tem vermes que são, dentro de um animal, a gente tem vermes sensíveis, resistentes e intermediários, e dentro ele, logicamente, ele tem os seus alelos, seus genes alelos, que se cruzam entre si, e aí a gente tem populações mistas. Normalmente, quando a gente faz o tratamento de maneira sistemática, tratamentos a cada 3 meses, a cada 4 meses, geralmente nos períodos que os animais eles acabam aí tendo maior problema de ingestão desses ovos, se a gente pressiona, faz essas vermifugações, o que acontece? Os animais, né, vão ter verme somente resistente, porque os sensíveis e intermediários eles vão morrendo a cada vermifugação, e com o passar dos anos, né, isso pode até funcionar, só que com o passar dos anos a gente vai ter uma população aí bem resistente, tá? De verme somente resistente dentro do seu rebanho. Isso é um problema seríssimo e que muitas vezes não tem levado em consideração. Isso diminui bastante a vida útil do medicamento e é esse um problema que a gente vem recorrendo. Então, não é o uso do antihelmíntico, né, do medicamento, do vermífugo, que está causando, né, diretamente a resistência. A resistência já existe, a resistência é intrínseca ao verme, porém, com o mau uso inadequado, isso tem aumentado ou vindo de maneira mais rápida, estamos acelerando o processo de resistência. Isso é uma coisa muito grave, porque alguns rebanhos de caprinos, as pessoas vermifugam mensalmente e muitas vezes tem a troca de princípios ativos. Então, muitas vezes a gente utiliza um princípio ativo nessa vermifugação, daqui a 2, 3 meses, vermifuga com outro princípio ativo. Isso é muito importante também saber se a gente está trocando o princípio ativo ou o nome comercial. Então, é importante conhecer os vermífugos. A gente tem pouquíssimas classes de vermífugo, em torno aí de 8 classes que a gente tem disponível e mais aí de 20 medicamentos, princípios ativos que a gente tem disponíveis no mercado somente. Então, tem grande dificuldade. Outro fator aí que a gente tem em questão de resistência, principalmente em caprinos, é que a maioria dos medicamentos ele não vem na bula escrito para caprino, embora nos livros, né, que a gente tem aí para caprinos, a gente sabe que pode ser utilizado nessas espécies. Então, muitas vezes a gente tem utilizado medicamentos com doses para ovinos. Porém, os caprinos são diferentes dos ovinos e têm as suas particularidades. A primeira particularidade que os caprinos possuem é a metabolização rápida das drogas. Então, os caprinos têm um metabolismo muito rápido dessas drogas. Então, normalmente, ele fica pouco disponível na circulação sanguínea. Então, quando a gente utiliza medicamentos aí de ovinos para caprinos com a dose menor, ele tem uma baixa eficiência. Então, a gente está dando aí como se fosse subdoses para esses animais, quando a gente dá a dose de ovinos, né, para caprinos. Além disso, os caprinos eles também começam a inativar algumas drogas, alguns medicamentos na saliva. Então, é outro fator, além de compostos aí como taninos. Então, caprinos, normalmente, compostos taninos são compostos adstringentes, que os caprinos conseguem metabolizar melhor do que os ovinos. Então, por isso que os caprinos gostam muito de plantas arbóreas, né? Plantas de maior porte do que os ovinos. Então, eles conseguem tolerar também alimentações aí com mais teor de tanino por conta da saliva desses animais conseguir aí inativar algumas substâncias como taninos e medicamentos. Por isso que em caprinos, a dose recomendada dos vermífugos, isso é muito importante, muitas vezes isso é desconhecido pela maioria dos médicos veterinários,